Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar, estar novamente falando da palavra de Deus, compartilhando dos textos bíblicos da palavra que foi delegada, outorgada por Deus, né? Homens escreveram a Bíblia, escreveram a palavra, né? A palavra sagrada, mas algumas pessoas questionam, mas como vocês têm tanta certeza? Amados, a palavra de Deus foi escrita pelos judeus, a maior parte os judeus, declarando coisas boas e coisas ruins que eles passaram e que aconteceram, declarando a sua perversão, declarando o seu amor por Deus, alguns se perdendo no caminho. Então, amados, ninguém escreve coisas ruins sobre si próprio, e a verdade absoluta se concretizando dia após dia, tempo após tempo, e toda a trajetória desta palavra, qual foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela está se revelando, está se concretizando a cada dia, a cada momento que nós desfrutamos do prazer de compartilhar da leitura, do prazer de compartilhar a palavra do Senhor. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo, e é um prazer estar convosco novamente. Eu quero compartilhar um texto bastante conhecido, a qual também foi declarado em um tempo especificamente para uma situação, neste caso, a Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Então o texto em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14, bastante conhecido, é um texto que estava dando uma referência da aliança do Senhor com Salomão. Porém, amados, nós temos algo tremendo nesse texto, nesse versículo, que nos impulsiona a orar, a clamar, a se arrepender dos nossos maus caminhos e buscá-lo intensamente. Olha o que diz o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Que palavra poderosa qual o Senhor declara ao rei Salomão. Aqui existia um momento em que Salomão fez uma oração, clamou ao Senhor, e o Senhor dá a resposta a Salomão. Da mesma forma, amados, ele fala conosco. Alguns falam, mas como Deus fala conosco? Como você ouve a voz de Deus? Amados, existem situações em que você não precisa ouvir a voz de ninguém. O teu interior, o teu íntimo, e tem coisas que se discernem espiritualmente, não é naturalmente. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Portanto, não queira confrontar com Deus, confrontar com a palavra. Você pode até confrontar comigo, né? Como um pastor, como um homem, também pecador como você, um homem que também comete erros, mas a palavra que é viva e eficaz, e este manual de vida que nos instrui e diz absolutamente toda a verdade plena, a verdade absoluta, a verdade concreta, a verdade que há uma aliança incomparável e inestimável com o Senhor da glória. E esse Senhor da glória, o nosso Deus, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, o Deus de toda a terra, que é soberano sobre céus e terra, declara neste momento a Salomão. E talvez você também se pergunte, mas pastor, o Senhor mesmo disse que isso é para um tempo, foi para um tempo passado, para Salomão. Agora o Senhor não faria mais isso. Amados, o Senhor tem feito coisas grandes e poderosas. Nós que estamos gravando aqui numa emissora local, na SBT local de Alto Araguaia, nós moramos duas cidades pequenas muito próximas, Alto Araguaia, Mato Grosso, e Rita do Araguaia, do estado de Goiás. Essas duas cidades, ela tem uma comunhão de aliança com pessoas, com famílias, pessoas familiares que moram em Goiás, familiares que moram em Mato Grosso, porque somente um rio separa, uma ponte, uma pequena ponte. E nós estamos muito juntos. Agora, se nós começarmos a orar como povo de Deus, como cristãos, como pessoas não religiosas, como cristãos que entenderam a palavra, a verdade absoluta de Deus, clamaram ao Senhor e
Possivelmente, amados, nós teremos uma resposta do Senhor em breve, mas exige esforço. Que esforço? Orar, eu preciso fazer alguma coisa? A palavra de Deus diz que nada do que eu possa fazer é comparável à graça de Deus. Isso é uma realidade absoluta, porém eu preciso me esforçar para quê? Para entender que as cidades que eu estou não são cidades derribadas, cidades condenadas, como muitos e até moradores falam. Eu sou de fora. Eu não sou um forasteiro porque eu tenho a identidade aqui, eu trabalho aqui, eu trabalho no ministério aqui, eu ajudo pessoas aqui, eu voto aqui, o meu título é da região, então eu sou um cidadão agora, aqui localmente. Então eu preciso entender que eu preciso amar essa cidade, eu preciso clamar por essa cidade. Não simplesmente dizer aqui não acontece nada, aqui não se faz nada, porque nós não conhecemos, como falamos dessa forma, nós não conhecemos o poder e a manifestação da glória de Deus, como ele declara neste versículo. E o versículo começa de uma forma, se o meu povo, aqui você pode comparar o meu povo, o povo de Israel, o povo hebreu, os judeus, se o meu povo, amém, ele declarou isso, estava declarando ao povo judeu. Porém, amados, depois da vinda de Jesus, após a vinda de Jesus, quando Jesus estabelece algo tremendo aqui na terra, que morre por mim e por você, por todos nós, não mais só pelo judeu, há uma diferença tremenda no reino poderoso de Deus, do reino espiritual, a qual ele nos outorga, a qual ele nos dá o entendimento que não só mais ao povo judeu ele ouviria, mas a todos os gentios que outrora eram gentios e agora conheceram a luz e agora temem e clamam ao Senhor. Então nós agora, como outrora gentios e agora entendidos da palavra, entendidos de quem é Jesus, ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e de repente você pensa, mas pastor, eu preciso me humilhar para Deus? Amados, aqui está falando num sentido de rendição. Se você se humilhar, não é que você se autoflagele, se machuque, se jogue no chão chorando, apesar que tem momentos que nós vamos clamar, orar, debruçado, com pó, com o rosto no pó da terra, sim, para clamar àquele que é o único digno de todo louvor e toda glória. Então esse Deus fala, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. Por que Deus não tem feito coisas aqui nessas cidades? Por que Deus não tem manifestado a sua glória? Será que o povo cristão, que se intitula cristão e que alguns acham que são melhores do que alguns, podem clamar e se humilhar e se prostrar ao Senhor da glória e declarar, Senhor, esta terra, Rita do Araguaia, no estado de Goiás, Alto Araguaia, pertencem ao Senhor. Essas cidades, amados, nós precisamos declarar que elas são do Senhor, para que o Senhor manifeste a sua glória. Mas nós precisamos clamar com entendimento, não com petições vãs, repetições vãs de textos gravados. Não, nós precisamos clamar abertamente, falar com o Senhor abertamente. Senhor, muda a história dessa cidade, muda a história da nação brasileira. Nós temos declarado na nação brasileira há algum tempo, nós estamos orando há 2 anos, o Ministério ora há 2 anos, todas as reuniões pelo Brasil, pelos governantes da nação, pelos governantes dessa cidade e por essas cidades, e pelo Brasil todo, por todos os estados. Nós temos orado em todas as reuniões. Nós não iniciamos a reunião antes de orar pela nação brasileira, pelas cidades em que nós estamos inseridos. Por quê? Porque nós entendemos que o Senhor ouviu o nosso clamor, ouve o nosso clamor, mas existe uma direção. Nós precisamos nos humilhar, orar e buscar, e se converter dos maus caminhos, diz o Senhor. E o que é converter dos maus caminhos? Ou seja, aquele que blasfemava, aquele que denegria a imagem a esta cidade, aquele que denigre a imagem dos líderes, falar, olha, Senhor, me perdoe. Eu me arrependo de ter falado tão mal dessa cidade, eu me arrependo de ter sido uma boca que denegriu esta cidade, que falou tão ruim, tão mal, e declaro que essa cidade não presta. Não, agora você se arrepende dos seus maus caminhos, daquilo que fez, e dos seus pecados também, amado. Um arrependimento genuíno, colocado diante de Deus. Então,
eu ouvirei dos céus. Aí diz o Senhor, Ele está ouvindo, amados. Toda súplica Deus ouve, mas a atenção devida é dada quando eu buscar, eu orar, eu me humilhar diante dEle, eu me prostrar, eu literalmente me render a Ele como o soberano, como o Pai, como Abba Pai, o Pai querido. E agora Ele fala, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Que coisa tremenda. E sararei a sua terra ou a vossa terra. Amados, Deus dá uma declaração, Ele primeiro dá uma direção e depois Ele faz uma afirmação do que Ele faria. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados, os vossos pecados, e sararei a vossa terra. Sabe o que Ele está dizendo? Sarar terra, Ele está dizendo um renovo da terra. Aquilo que era passivo de morte agora é vida. Aquilo que era passivo de enfermidade, de ter limitações, agora é passivo de força, vigor, esperança. É isso que Deus está falando para nós, amados. E nós precisamos entender que esse Deus que nós servimos é um Deus zeloso pela sua palavra e Ele cumpre em toda a sua integridade. O detalhe é, será que as igrejas estão unidas em fé, os líderes unidos em fé, pelo um clamor pela cidade, parar de orar por uma situação própria, independente, específica, como nós estamos acostumados a orar, pelo nosso ministério, por nossa vida, porque eu seja abençoado. Não! Quando nós nos rendemos a Cristo, nós oramos pela nação, pelas cidades em que nós estamos inseridos, para que as boas mãos do Senhor e as bênçãos do Senhor recaiam sobre toda a terra, sobre a cidade que nós estamos inseridos. Nós não somos manipuladores e pedintes, como se Deus fosse um pagador de promessa. Deus não é um pagador de promessa. Deus é soberano sobre céus e terra. E o que Ele tinha que fazer, amados, Ele já fez. A consequência de nós adorarmos, a consequência de nós nos rendermos a Ele, é que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós, porque é promessa dEle. Então, amados, nós entendemos isso nessa noite e eu espero, como esse breve texto, essa breve instrução, que nós possamos clamar, orar, nos arrepender, nos humilhar, para que Deus possa ouvir a nossa oração, libertar dos nossos pecados, perdoar e sarar a nossa terra. Nós precisamos amar Rita do Araguaia, amar Alto Araguaia e declarar, Senhor, esta boa terra, a qual o Senhor permitiu que morássemos, que vivêssemos, ela é uma terra, sim, Pai, que eu creio que vai mudar, que creio que pessoas se renderão ao Senhor, eu creio que pessoas que passam por este local, vários caminhoneiros que vão e que voltam e que trafegam por este local, vão um dia declarar, essas cidades estão diferentes, essas cidades têm algo diferente ali, mas por causa da manifestação da glória de Deus. Amados, se eu e você tememos a Deus e reconhecemos a sua soberania, certamente Ele fará algo tremendo e poderoso. Confie nele, espere nele e você verá a glória dele se manifestando. Que você e sua casa sejam cheios da esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e possam proclamar, num breve tempo, que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra e fez algo tremendo em Rita do Araguaia e Alto Araguaia. Ele vai fazer, amados. Nós, como igreja, eu particularmente tenho orado pela nação e por essas cidades e sei que o Senhor já ouviu. Mas é necessário que haja um complemento do que Ele falou, que todos se arrependam, que todos se rendam a Ele, que todos o busquem, para que Ele possa manifestar a sua glória. Que você, amados, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.